Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Lúcia, sou nutricionista. Boa noite, NCI Gaia. Boa noite, meninos e meninas. Olha só, cá estou novamente para falar de defesa imune, alimentação, nutrição, SARS-CoV-2, tá bom? Prefiro falar de prevenção do que falar de cuidados, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não vamos esperar que a doença chegue para poder cuidar, a gente vai prevenir. O que eu costumo dizer? A gente não vai fechar a porta depois que o ladrão chegou, depois de um dia que a casa já foi invadida pelos ladrões. A gente vai manter essa porta fechada antes. Prevenção. A gente vai prevenir. Como é que a gente previne? As doenças a gente previne com a manutenção de uma nutrição adequada. Ou seja, o que eu estou falando? Estou falando de defesa imune, defesa imunológica, tá? Através da nutrição, eu ofereço aquilo que a célula necessita para, na hora que chegar o inimigo, o vírus e a bactéria, a defesa imunológica ter condições de matar, de assassinar o vírus e a bactéria. Para isso, ela precisa de substrato. Ela precisa de condições para sobreviver a essa guerra. Eu estou falando de vitaminas e minerais. São as armas das quais as células necessitam. Se eu fosse para uma guerra, eu ia precisar de armamento, né? A célula, ela precisa de alimento, nutrição. E quando eu falo em defesa imune, eu começo lá já pelo intestino. Uma grande barreira de proteção que a gente tem, onde tem muitas células de defesa imune, estão presentes no intestino. Portanto, a saúde intestinal tem que estar adequada. Como é que eu vou preparar essas células imunológicas nesse intestino? Oferecendo alimentação de excelente qualidade, principalmente as fibras, frutas, vegetais, legumes, os vegetais crus. Não esquecer de mastigar bem esses vegetais, tá? Para ajudar no processo de digestão do aparelho digestório, para ajudar esse intestino no processo de absorção também, tá? Um outro produto, um outro alimento maravilhoso para manter essa defesa imunológica do intestino bem adequada é o kefir. O kefir é digamos, um elemento, um lactobacilo que a gente cria ou no leite ou na água, normalmente é no leite, na água, e ele vai se proliferando. Ali ele pode virar um iogurte, por exemplo, se ele for do leite. E ele fornece substrato para manter essa flora intestinal adequada e saudável, tá bom? Então, minha primeira linha de defesa ali que eu tenho que pensar, intestino, tá certo? Então, ó, fecha comigo. Não vamos cuidar da saúde depois que eu peguei o vírus. Tem que prevenir. E prevenção é a alimentação. Tudo bem, existem os medicamentos, os anticoagulantes, os medicamentos que melhoram a capacidade pulmonar. Sim, existem sim. Só que não vamos esquecer de uma coisa, que todo medicamento deixa sequelas. E o medicamento ele vai funcionar melhor se o meu corpo estiver melhor nutrido, tá certo? Então vamos lá. Em falando em prevenção, a gente diz assim: qual é o teu terreno biológico? O que é um terreno biológico? Se eu falasse de terra, é assim. Se eu vou plantar um pé de alface, como é que está essa terra? Ela está bem adubada? Ela tem elementos capazes de fornecer nutrientes? Ela tem nutrientes capazes de manter
manter esse pé de alface vivo depois? Ela é capaz de nutrir esse alface? Então, qual é o meu terreno biológico? Eu tenho vitaminas e minerais para manter as minhas células vivas. E isso é forte, é incapaz de matar, porque é para isso que eu preciso de uma defesa imune, tá certo? Então, os estudos dizem que, dependendo da tua genética, dependendo da tua alimentação, da tua nutrição, o efeito da virulência vai ser maior ou menor. O impacto dessa contaminação vai ser maior ou menor. Depende do teu campo biológico. Se eu tenho uma genética de excelência, maravilhoso. Mas se a minha alimentação não estiver adequada? Não adianta muito. Eu tenho que unir os dois. Se eu tiver a sorte de ter uma genética já melhor selecionada, é excelente. Mas eu posso melhorar o meu campo biológico com a alimentação. Se a minha genética não ajuda muito, eu posso melhorar com a alimentação, tá? E falando de alimentação, vamos lá falar de intestino novamente? Olha só os elementos que eu possa, a alimentação que eu posso oferecer para o meu sistema imune se tratando de intestino, ó, romã, cebola, brócolis, couve-flor, alho. Falando em alho, o óleo de alho, o extrato de alho, ou o alho, sem problema o alho que vai na comida de preferência cru, ele é antiviral. Olha que maravilhoso, a natureza nos fornece tudo o que a gente precisa para cuidar da saúde, para prevenir as doenças, tá? Ele melhora a defesa imune e ele melhora a capacidade pulmonar, tá? Então, através da alimentação, a gente é capaz de se livrar do vírus com mais facilidades. Tem pessoas que são assintomáticas, depende do terreno biológico dela, depende da saúde que ela tem. Se a gente for falar em saúde, a gente costuma falar assim: ah, mas o fulano estava tão bem, estava saudável, mas morreu. Então, como é que estava o terreno biológico dessa pessoa que faleceu? Ah, ela tinha um diabetes, mas estava controlado, mas tinha diabetes. Ela estava toda inflamada pelo diabetes, pelo fumo, porque bebe, porque não tem uma alimentação adequada. Tudo isso é motivo para inflamação, certo? Tem problemas na tireoide e a alimentação já não ajudava muito, entende? O que vai me dizer se realmente eu estou saudável são os meus exames laboratoriais. Esse sim traz a resposta do que a minha célula quer me dizer, o que ela precisa. Então, através dos exames, eu vou saber se ali está prestes a apresentar futuramente uma doença. É o pré-clínico. Então, é isso que eu tenho que tratar. E normalmente, na maioria das vezes, essa pessoa que traz os exames todos alterados, ela necessita de nutrientes. Normalmente, ela está desnutrida e faz parte da nutrição. O zinco, que ele é um excelente protetor pulmonar, ele é antioxidante, melhora a defesa imune e é antiviral. E onde é que eu encontro o zinco? Carnes, feijões, fígado. Eu encontro em sementes de abóbora, em sementes de girassol. Então fica fácil. Ah, semente de girassol eu não tenho acesso, semente de abóbora não, mas feijão. Coma feijão, vagem, lentilha, ervilha, grão de bico, tá? Eu preciso de fontes de vitamina C. Laranja, limão, acerola, abacaxi, as frutas cítricas.
Entendo muito bem que a gente está passando por momentos de muitas dificuldades, mas aí vamos pelo simples, pelo que for mais barato, pelos vegetais, legumes e frutas da época. Um suco de limão, por exemplo, é o que está mais barato? Tudo bem, suco de limão, tá? Vitamina A, laranja, todos os legumes na cor alaranjada ou vermelha, tá? Para ter a certeza, é simples. A alimentação, quanto mais variada, melhor. Ah, Nutri, mas fica caro. Sim, depende de como você fizer. Vamos pensar comigo. O dinheiro que eu gasto comprando um sanduíche, uma mortadela, por exemplo, eu invisto comprando um ovo, uma bandeja de ovo. Em tempos de pandemia, a gente não se brinca. E é assim, eu assisti uma aula em que o professor disse assim: a gente está dando muito poder para esse vírus. E ele é poderoso e ele é perigoso? Claro que é, com certeza. Mas o que, que a gente está fazendo para ir contra esse agente invasor? Só tem um método, só tem uma saída, só tem um caminho. A alimentação, defesa imune. É isso. Certo? Claro que eu vou colocar a máscara, claro que eu vou ficar em casa, eu vou evitar aglomeração, mas mesmo assim a gente corre ainda um risco muito grande. Conheço pessoas que foram ao supermercado, 3 dias depois já estava apresentando sinais do vírus, da contaminação. Então não tem como saber. Se prevenir sim com o uso de máscara, o álcool gel, a lavagem das mãos, fazer a asepsia dos alimentos quando chega em casa, trocar de roupa, já pôr para lavar quando chegar em casa, todos esses cuidados a gente tem que ter. Só que, ainda assim pode acontecer de sobrar um único vírus e me atacar. Então eu preciso estar com a minha célula de defesa pronta para atacar esse vírus e não permitir que ele se multiplique. O vírus, ele tem um grande problema. Se ele ataca o pulmão, as células de defesa vão lá para atacar o vírus e ataca todo o tecido. Isso é o que acontece. Então a gente tem que estar muito bem cercado de uma defesa imune de excelente qualidade. Bom, fora a vitamina C, a vitamina A, eu já falei, a vitamina D, então, olha, tirem 30 minutos do dia para tomar sol, aquele sol mesmo de meio-dia, sem o protetor solar. Ah, Nutri, mas e o câncer? A gente, às vezes, tem que fazer uma escolha dos males o menor. Para aumentar a vitamina D, a gente precisa tomar sol e tem que ser o solão quente de meio-dia. Tem como eu repor, já que a vitamina D é tão importante para a defesa imune? Tem como eu repor, sim. Mas não é mais fácil tomar sol e mais barato? É. A vitamina D encontra nos peixes também, tá? Peixes de águas profundas, só que ela é mais fácil ser adquirida através do sol, tá? Eu preciso de selênio, uma boa quantidade de selênio, que também melhora muito, vai trabalhar muito a minha defesa imune, protege muito também a tireoide, tá? A tireoide produz hormônios muito importantes para a minha saúde, mas hoje a gente está falando de defesa imune. É através das castanhas. Nutri, mas tá caro, são só 2 por dia, tá? Não precisa mais que isso, não, tá? Eu preciso de vitaminas do complexo B, todas, para trabalhar a minha defesa imune, tá? Não esqueçam que o pessoal NCI assim, são pessoas que correm um risco muito grande, tanto de contrair como desenvolver a doença. Por quê? Justamente por causa da defesa imune.
Porque o intestino já não absorve mais com facilidade como antes, né? Já apresenta algumas patologias, seja doença cardiovascular, seja diabetes, hipertensão, usa muito medicamento que baixa também a defesa imune, já não dorme mais com tanta qualidade. E o sono é muito importante também para melhorar a defesa imune, para não aumentar os níveis de cortisol. E o cortisol é um hormônio que, se eu não durmo direitinho, ele aumenta muito, aumenta o meu estresse e baixa a defesa imune, tá bom? Eu preciso de ferro, tá? E todos esses elementos eu encontro na alimentação, numa alimentação variada, adequada. Por isso que eu disse, olha, não tá fácil, mas ao invés de eu perder tempo e meu dinheiro investindo num alimento que não tenha valor nutricional, por exemplo, uma pizza, um sanduíche, uma mortadela, um peito de peru, por exemplo, eu invisto num peito de frango, num ovo, num peixe, sardinha, pode ser sardinha em lata, tem até cálcio, não tem problema, tá? Eu preciso de boas fontes de proteína para garantir a defesa imunológica, tá? E as fontes de proteínas são quais? As vegetais, feijões, né? Lentilha, ervilha e grão de bico. E as fontes animal? Ovo, carne, peixe, tá bom? A linhaça tem bastante proteína também. Quinoa, chia, aveia. Aveia é excelente também para tratar da saúde do intestino, tá bom? Olha só, o ômega 3 é assim, os pacientes que foram contaminados por Covid, eles começam um processo de coagulação sanguínea. E o ômega 3, ele ajuda afinar o sangue, na linguagem popular, afinar o sangue, tá? Ele não permite que o sangue se coagule, tá certo? Tem ação antioxidante também, melhora a defesa imune. E você pode conseguir através de peixe, sardinha, através da linhaça, tá certo? Então, veja que é através de uma alimentação simples, variada, alimentação de feira mesmo, tá? O que eu tenho visto que é preocupante. Os pacientes que eu atendo, eles dizem assim: ai, Nutri, vai ser muito difícil. Eu consegui fazer essa alimentação. Vai ser muito difícil eu não ultrapassar o peso, já que eu quero manter o peso. Ah, por que vai ser difícil? Ah, porque não tenho tempo de cozinhar, e eu já faço um sanduíche, eu já peço uma pizza, eu adoro pizza, tudo bem. Não tem problema que você goste de pizza, mas não torne hábito você trocar uma alimentação rica em nutrientes, você alimentar suas células, alimentar o seu terreno biológico, manter o seu terreno biológico adequado, preferir uma pizza em detrimento de uma alimentação variada, rica em vitaminas e minerais. Então, esse é o ponto. O que eu tenho visto? Os entregadores dos iFood, dos alimentos prontos e pobres em nutrientes, o dia inteiro, porque o pessoal está trabalhando em casa e daí o pessoal prefere fazer uma refeição rápida. E aí é que está o perigo. Por quê? Porque eu não estou garantindo a minha defesa imune. Tudo bem que eu estou em casa, mas e quando eu sair? Uma hora ou outra eu vou ter que sair, ou para ir no supermercado, ou para ir na farmácia, ou para pegar um ônibus, não sei. Ou para ir no hospital mesmo, acompanhar um parente, buscar um parente. Então, nessas horas, o assunto é muito sério e não se brinca. E olha, eu falei da alta vulnerabilidade do idoso, mas não é só idoso que está morrendo de Covid, não, os mais novinhos também. Por quê?
O jovem ele não dorme direito, ele não tem uma alimentação adequada e ele já vem apresentando um caso pré-clínico, ali já prestes a desenvolver doenças, prestes a desenvolver patologias, tá certo? Então, para fechar o dia de hoje, se protejam, fiquem em casa, isso é imprescindível, mas ó, atentem à alimentação. Não vai deixar para fechar a porta quando o ladrão já entrou. Evitem que esse ladrão entre. Ou que se esse ladrão entre, ele encontre uma defesa imune tão bem preparada para matar que esse vírus não vai fazer muita diferença. Vamos levar a sério, sim, é um vírus perigoso, sim, mas vamos acreditar também no poder da natureza, certo? Vamos acreditar que muitos, sim, já não estão mais conosco, mas muitos passaram pela experiência de contágio com o vírus e não desenvolveram sequer os sintomas. Então aí tá alguma chave importante que a gente precisa saber. E com certeza eu confio muito na ciência e com certeza a gente está falando de terreno biológico, a gente está falando de defesa imunológica, tá bom? Um beijo para todo mundo, se cuidem e tenham uma alimentação de qualidade, tá bom? Beijo da Nutri. Até a próxima.